Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Hossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina. Seja bem-vindo à TV Folha Regional. Começa a partir de agora a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, que tem o apoio da Rede 7 Supermercados. Nós estamos recebendo nesta manhã, mais uma vez nos estúdios da TV Folha Regional, ao vivo, a juíza de direito da comarca de Adamantina, doutora Ruth Duarte Menegatti. E nós vamos conversar com ela a respeito da 21ª Semana Justiça pela Paz em Casa, que foi realizada pelo Poder Judiciário entre os dias 15 e 19 de agosto, e a doutora Ruth é a organizadora desta iniciativa em Adamantina. Doutora, inicialmente, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à TV Folha Regional e obrigado por aceitar o convite. Fico muito feliz, é uma oportunidade muito grande de poder estar aqui mais uma vez, trazendo um pouco das novidades, aquilo que foi desenvolvido na Semana pela Paz em Casa. Ótimo, então para quem está nos acompanhando, lembrando, doutora, que nós estamos ao vivo na TV Folha Regional, através do portal adamantinanet.com.br. Também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook do Adamantina Net. Sejam todos muito bem-vindos. Fala para quem está nos acompanhando, por favor, o que é a Semana Justiça pela Paz em Casa? É um programa muito importante que nós estamos sempre aderindo à comarca, todos os juízes, a nossa região. Existe essa intenção do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Tribunal de Justiça, para que haja a concentração de esforços em épocas do ano, e em agosto, que é justamente a época da comemoração da Lei Maria da Penha. Então, diversas atividades são realizadas com o foco justamente na prevenção, com foco na Lei Maria da Penha, específica em agosto. Então, cada vez mais nós sabemos dos números crescentes da violência contra a mulher, e por isso, então, o Conselho Nacional de Justiça, com o apoio de todos os tribunais, vem desenvolvendo ações, tanto jurídicas, se poderíamos dizer dessa forma, concentração de audiências, de júris, de diversas atividades que nós poderíamos colocar do âmbito do Poder Judiciário, e outras atividades não somente punitivas, mas também que vão além, que vão dentro do aspecto da prevenção. E nesse ano, dentro dessa prevenção, nós tivemos, então, o apoio do âmbito escolar, da Secretaria, em âmbito da Secretaria Estadual, na pessoa da IRMS, o nosso agradecimento, o seu Oswaldo, também Pacaembu, Flórida, diversas comarcas, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, todos juntos para promover, então, essa comemoração da Lei Maria da Penha. Hoje nós temos várias ações preventivas, como a OAB que vai para as escolas, e também nós temos o Roteiro Único de Trabalho Humanizado, que é um projeto educacional à frente da Denise Alves Freire, que veio, então, com uma equipe. Sim. Nós tivemos uma equipe aqui na nossa região que trouxeram, então, o tema específico nessa semana, que foi a saúde mental dos docentes. Então, foi tratado o tema da saúde mental dos docentes. Esse tema, evidentemente, ele está cada vez mais recorrente. Nós tivemos um índice alarmante da violência nas escolas. Essa preocupação ela foi sentida e percebida, e nós sabemos que o professor que não está bem, assim como todo profissional, isso respinga na sala de aula e muitas vezes na família. Então, a preocupação foi abordar o tema da saúde mental, e nós tivemos um dia muito especial
com toda a região da Alta Paulista. Um dia que estivemos aqui no Espaço Alto das Palmeiras, e nós tivemos, foi um dia cercado de grandes surpresas. Começou a Denise falando sobre aspectos, dicas do autocuidado mental. Depois teve a Franciele, que abordou a questão da parte física, e também a Miriam, nutricionista. E à tarde nós tivemos um bate-papo com diversas questões práticas do professor. E trouxemos, evidentemente, uma pesquisa que trouxe um retorno para a sociedade de como anda a saúde mental do nosso professor, que não é diferente, acho que de todos nós. A questão da saúde mental, ela vem trazendo índices alarmantes de preocupação. E assim como a parte física que nós treinamos, também é possível um treino, uma melhoria no nosso fôlego mental, e muitas vezes esquecido. Então nós trouxemos um dia que foi um espaço muito bonito, que é o Espaço Alto das Palmeiras. Foi preparado um dia que realmente trouxe ao profissional pequenas dicas de bem-estar, para que esse professor tenha um suporte e futuramente também haja, por parte das secretarias, alguma intervenção, porque nós fizemos uma pesquisa nos professores para trazer esse retorno para a educação, para que saiba se o professor faz o hábito de uma prática de educação, de uma prática de uma atividade física, e como que está essa saúde desse professor, para que a gente consiga, então, evidentemente, isso faz parte de um aspecto da prevenção. Então, esse trabalho, ele teve um retorno muito importante. Ele se concentrou nessa semana pela Paz em Casa, mas ele não acaba. O trabalho educacional, ele acontece nas escolas, isso graças à abertura que nós temos da secretária Irmes, do seu Oswaldo e outros secretários das regiões, que confiam nesse trabalho e percebem que a escola é um campo de formação do ser humano. Então, é muito possível, sim, então, trabalharmos dentro da escola diversas questões que muitas vezes não são abordadas. Não é só conteúdo formal, mas também outros aspectos. Sim. Então, esses parceiros, né, nos possibilitam essa educação em prol dos direitos humanos, que a gente fala numa educação significativa, uma educação, aprendizagem com significado. E é importante que esta ação ela não é desenvolvida junto com os alunos e professores somente durante a semana. Ela leva o nome de Semana da Justiça pela Paz em Casa. No entanto, as unidades escolares, elas trabalham isso antes da semana, durante a semana e depois da semana também. É isso mesmo, tanto que atividades, trabalhos foram expostos, né, culminando ali na semana, diversos assuntos que foram abordados dentro da sala de aula. Então, existem os clubes, né, os clubes dos pais, as famílias. Logo vamos ter aí o Setembro Amarelo, né, que nós sabemos o quanto a questão da prevenção do suicídio é importante. Então, essas abordagens, que é o aprendizado, o significado, né, a compreensão de eu não só aprender, né, mas também eu sentir e fazer, isso vem sendo trazido dentro da sala de aula. E a Semana pela Paz em Casa é o ponto, né? O ponto ali, justamente nós tivemos aqui a oportunidade de trazermos diversas profissionais. Nós tivemos a Adriana, que faz parte do Roteiro Único de Trabalho Humanizado. A Adriana, ela é doutora em educação e trouxe uma experiência muito grande, especialmente na questão do álcool e da droga. E ela esteve, inclusive, em outros espaços, conhecendo o hospital psiquiátrico. Ela tem uma experiência muito grande. E também trouxemos a Eleonor, que faz parte do Hub Mulher. A Eleonor, ela é uma educadora da FGV e trouxe a experiência, então, para os professores, apresentando os casos práticos de crianças e adolescentes, né? Nós tivemos, por exemplo, a Miriam, né, e a Franciele, são duas profissionais da nossa cidade que demonstraram a importância da atividade física rotineira
e a Miriam falando, né, da importância do saber alimentar-se com a qualidade, né, e não com exagero. Sem sombra de dúvida, é o caminho do equilíbrio. E essas profissionais fizeram uma abordagem muito diferenciada, né, colocando os perigos do excesso da medicação, os perigos do excesso das dietas, né, que muitas vezes são adotadas de forma exagerada, dos estereótipos, né? Então, todas essas questões vão formando o professor. E isso repercute na melhoria das nossas crianças, dos nossos jovens e das nossas famílias. Então, realmente foi um projeto de muitas mãos, porque, evidentemente, nós tivemos outros parceiros, né? A doutora Luciana, juíza de Pacaembu, a doutora Marina, juíza de Flórida, meu marido, que é juiz de Pacaembu, os promotores, todos contribuindo para que acontecesse, então, esse momento e realmente fosse percebido a importância dessa abordagem, porque muitas vezes a saúde mental ela fica, né, escondida, e esse olhar do professor, primeiro para ele, o autocuidado, repercute evidentemente na sala de aula. E essa violência que nós vivenciamos recentemente contra os professores nas escolas, né, com polícia muitas vezes indo e dando suporte, isso muitas vezes atinge esse profissional que é tão importante. Então, essas ações foram noticiadas, inclusive, no Tribunal de Justiça, né, que é um tribunal que realmente apoia os juízes fazendo essas ações, que são ações relevantes, na medida em que o conhecimento ele é compartilhado. Então, essas ações é mostrar efetivamente 17 anos da Lei Maria da Penha, ou seja, desde 2006, a mulher conquistou o direito de viver sem violência, mas hoje os índices de crimes praticamente se igualam ao tráfico de drogas. Então, há um aumento, evidentemente isso tem relação também com a divulgação, porque hoje em dia nós temos uma comunidade que trouxe visibilidade à questão da violência contra a mulher. Então, trazendo à mulher a importância de romper, né, o ciclo da violência e empoderar-se, que nada mais é do que essa profissionalização, essa questão da igualdade entre homem e mulher. E a Lei Maria da Penha ela trouxe essa questão da educação muito forte. Por isso que um dos principais caminhos, e que a Alta Paulista vem apresentando trabalhos, inclusive em São Paulo, é da educação. Porque a educação, com certeza, é o grande espaço que é possível mudar. Quando a Constituição fala a mudança social, de transformar para que as futuras gerações não lesem direitos, sem sombra de dúvida, essa missão constitucional passa pela educação. Sem a mudança da prevenção, não é possível, então, essa transformação. Por isso que o Poder Judiciário vem apoiando e buscando tanto esses caminhos que são os caminhos educacionais, que temos aqui a sorte, né, de termos uma região que apoia, e o Roteiro Único de Trabalho Humanizado, que é organizado pela Denise Alves Freire, que vem realizando esses trabalhos que realmente apontam soluções e meios para que a educação possa contribuir. E é um elo muito forte, que é a justiça e a educação, um elo muito forte. Então, sem sombra de dúvida, o resultado ele vem demonstrando a importância dessas ações e de comemorarmos mesmo a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ela é uma lei excepcional. Quando houver a igualdade de fato entre homem e mulher, a Lei Maria da Penha ela não vai ser necessária. Sem dúvida. Mas nesse momento ainda ela é muito necessária para que haja essa igualdade. Doutora, quero destacar algumas pessoas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Francismar Ferreira, excelente entrevista, muito interessada e também muito interessante para a população como um todo. Professor Rildo José, da ETEC Eudécio Luiz Vicente, diz que amanhã, nossa ETEC Eudécio Luiz Vicente terá uma palestra com o tema A Importância da Saúde Emocional na Adolescência, abordagem de hoje. Então, também, dessa entrevista envolve aí toda a comunidade escolar. Também, o advogado de Pacaembu,
Henrique Marques acompanhando a nossa entrevista e mandar um abraço especial, como a senhora disse que eles se manifestaram antes da entrevista, que a senhora mandou a arte de divulgação. Um grande abraço para os alunos da Rádio IDENE de Junqueirópolis, que desenvolve esse projeto dentro da escola. E doutora, junto também com a psicoeducadora Denise Freire, a senhora ministrou um curso durante a semana Justiça pela Paz em Casa. Quais os temas foram abordados neste curso? Esse curso nós tivemos um pouquinho anteriormente em São Paulo. Foi um curso muito importante, foi um seminário que eu participei e tive a honra de mostrar no seminário Brasil-França o trabalho brasileiro, que é o roteiro único de trabalho humanizado, expondo justamente as estratégias de trabalho dentro da educação. E aqui na nossa região nós temos diversos projetos intermitentes, como o Guia de Boa Convivência em Flórida Paulista. Registro um abraço a todos de Flórida, uma comarca que eu trabalhei. Hoje a doutora Marina está lá e vem continuando à altura todo o trabalho educacional, que tem o apoio também da educação, da IRMES, na Escola Pércio, o diretor de lá. Inclusive estivemos lá e percebemos o retorno do guia. O nosso abraço a todos. Porque para a justiça, nenhum indivíduo, ou seja, nenhuma criança ou adolescente pode ser descartado. Quando se pensa que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a proteção integral, é justamente porque o ser humano ele tem uma importância muito grande, especialmente a criança e o adolescente que estão em desenvolvimento. Por isso que trabalhos como guia, trabalhos como roteiro, trabalhos como essa Semana pela Paz em Casa são importantes, porque trazem essas possibilidades de readequação. Muitas vezes a escola está numa situação difícil, vive momentos, às vezes, de indisciplina ou algumas questões internas que uma contribuição, seja do Ministério Público, seja da Justiça, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil. E o Guia da Boa Convivência em Flórida Paulista teve esse resultado de uma diminuição de praticamente zerar a indisciplina pela compreensão dos próprios alunos dos seus direitos e deveres. Então, o diálogo é muito importante. Quando se fala em justiça restaurativa, é justamente isso. E são ações que vêm sendo desenvolvidas, né? Seja do calendário, que nós vamos ter esse ano aqui, novamente, em Adamantina, o professor Oswaldo trazendo para o município essa questão tão importante, que é do sentir, né? De frases e desenhos, do conviver. Então, são diversos trabalhos que vêm sendo realizados que nós, em São Paulo, tivemos a oportunidade de apresentar. Evidentemente que a França é um país que também, porque é um problema mundial, a questão da violência contra a mulher, mas os índices são diferentes. Nós somos o 5º país que mais mata a mulher no mundo. Esses dados são assustadores. Então, ainda precisamos informar. Nós ainda precisamos da punição, quando necessário, mas precisamos ir além. E a Lei Maria da Penha é um sistema diferenciado. A Lei Maria da Penha ela não é só punição, ela também estabelece a prevenção e o assistencial. E aqui na nossa região, nós temos o privilégio, então, de contarmos com muitos parceiros. Nós temos uma delegacia especializada, e não tem como não falar em violência contra a mulher e não falar na doutora Patrícia, uma delegada que faz um trabalho diferenciado, especializado, atendendo da delegacia, e eu cumprimento ela em nome de todas as servidoras e servidores da delegacia. E aqui nós temos também uma seccional que realmente tem esse cuidado, uma atenção para o âmbito da mulher. E o atendimento especializado da mulher faz toda a diferença, faz com que a mulher não desista, que a mulher que já está sofrendo não seja culpabilizada pela segunda vez. Então, o atendimento a essa mulher, lógico que assim, não só todos nós temos que melhorar o atendimento à vítima da violência contra a mulher, mas já melhorou muito.
temos muito a melhorar, então por isso que a questão da formação do profissional ela é muito importante. Então por isso que a formação do professor também. Já que o professor está inserido dentro da sociedade, evidentemente que todos nós, eu também, juíza, trago preconceitos arraigados. Então nós precisamos desconstruir. Não adianta eu formar uma mulher, uma moça, uma jovem extremamente empoderada se o homem não compreender. Aí que acontece o choque, né? A questão, a mulher emancipou-se, o homem ficou lá atrás. Nós precisamos trabalhar juntos, é pela educação. E por isso que existem também os grupos, né? Que ainda nós não temos em Andamantina, quem sabe um dia vamos ter, que são os grupos de atendimento aos homens, para que os homens também compreendam a violência. Sim. Porque se eu não compreender, e é possível educar e reparar, muitas vezes nós vamos ter uma sociedade, mulheres de um século com homens de outro, e isso não traz o embate, traz as brigas, as relações abusivas e as relações violentas. Então é muito importante essa formação. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, sempre trazendo uma formação junto com uma equipe especializada. A Denise esteve comigo em São Paulo, a Adriana Campos esteve comigo. Elas estiveram, tanto nós oferecemos a possibilidade de trazer o nosso trabalho, como também nós aprendemos um pouco da experiência da França. Foi muito rico. Eu tenho que agradecer ao Tribunal de Justiça e à Escola Paulista da Magistratura, que nos possibilita e reconhece esse trabalho da Alta Paulista, que só é possível, né, graças à ação de todos aqui da nossa região. Muito bem, então você está acompanhando a edição de hoje do programa Entrevista da Semana. Nós estamos recebendo aqui ao vivo a juíza de Direito da Comarca de Adamantina, a doutora Ruth Duarte Menegatti, e ela está falando a respeito da realização da 21ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Doutora, aproveitando para falar mais algumas pessoas que estão nos acompanhando, algumas instituições também se manifestando com relação à entrevista, como o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar, dando parabéns a todos os envolvidos pela Semana da Justiça da Paz, pela Paz em Casa. E também temos ainda o Roteiro Único de Trabalho Humanizado também se manifestando, falando que fazer parte deste movimento muito nos honra. E também nós temos algumas autoridades acompanhando, o presidente da Câmara de Adamantina, Aguinaldo Pires Galvão, e a professora Renata Belém também acompanhando essa entrevista, e ainda o presidente do Lar dos Velhos de Adamantina, Nelson Baraldi. Doutora, essa semana que foi realizada entre os dias 15 e 19 de agosto foi a segunda deste ano de 2023. Nós teremos uma terceira edição ainda em 2023 ou somente em 2024? Olha, nós teremos em novembro, essa é uma agenda do CNJ que nós acompanhamos, e todos os nomes aqui referidos são parceiros, né? Eu não poderia deixar também de mencionar a Polícia Militar, que assim como eu mencionei a doutora Patrícia, a Polícia Militar, além de fazer parte direto, né, nós tivemos aqui em Flórida, o capitão Bressan, sempre fazendo parte, seja da prática, seja das palestras, mostrando esse envolvimento. E então nós ficamos muito felizes por essa participação. E em novembro nós também faremos atividades, e especialmente nós daremos o foco tão importante que é a questão da raça, né? É uma questão também tão importante que, além da questão do feminino, é muito importante a abordagem da questão da raça. Isso é feito dentro da sala de aula, dentro do aspecto étnico, né? Mas é muito importante, então, essa questão da igualdade, da equidade. E isso é possível treino, isso é possível ensinar. Então, por isso que nós estamos sempre levantando, né, essas bandeiras para que as pessoas saibam, para que as crianças e os jovens aprendam. E por intermédio da escola é o caminho essencial, é onde há a formação. Legal. Outras pessoas, estou aqui nas redes sociais, que bastante gente se manifestando com relação a essa entrevista. Doutora, a professora Ivone Ramos, presidente lá da Casa dos Garotos,
Parabéns pelo trabalho. Abração, querida, você arrasa. Também o Paulo Thomas Daquino, que é da Polícia Militar de Flórida Paulista. Teremos uma excelente palestra em Flórida Paulista. Tivemos uma excelente palestra em Flórida Paulista semana passada e também aí encabeçada pela Justiça. Então, várias instituições se manifestando, parabenizando pelo trabalho e também evidenciando a importância deste trabalho. Repete, por favor, para a gente com relação à questão do cenário hoje. A senhora disse que a questão da violência contra a mulher, ela quase que se iguala ao tráfico de drogas? Em verdade, isso em números, porque a questão mais recorrente, seja no plantão ou em números, sempre foi a questão das drogas, né? E hoje em dia, a questão dos números da Lei Maria da Penha, eles vêm crescendo. Isso é bom, porque mostra que a sociedade vem deixando aquele ditado tão comum, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso vem transformando. A Lei Maria da Penha, ela mostrou que em briga de marido e mulher devemos sim a sociedade meter a colher, e isso vem mudando. Todos aqueles antigos ditados vêm caindo, né? Ainda bem, a nossa sociedade vem mudando e com isso os números vêm também avançando. Mas ainda nós temos muitos riscos e uma cultura ainda que coloca a mulher como culpada, coloca ainda a mulher com medo e muitas vezes ela deixa de pedir socorro e faz com que ocorra o feminicídio, que é o conhecido matar a mulher pelo simples fato de ser mulher. Então hoje o aprimoramento das medidas protetivas, tudo isso, da rapidez no julgamento dos processos, tudo isso faz com que cada vez mais haja uma proteção adequada da vítima, dessa mulher. Então, trazer visibilidade, falar do tema, mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser, melhorar esses relacionamentos, essas relações abusivas, tudo isso alertando a mulher, né, do ciúmes excessivo, do álcool, da droga. Então, e mostrando que a violência, ela não é só a violência física, a violência ela pode ser a moral, psicológica, patrimonial. Então, hoje nós temos muitos avanços. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe como norte que existem muitas Marias da Penha, né? Existem muitas. E esse conhecimento vem mudando a nossa sociedade. Esse final de semana mesmo eu estive de plantão. E, sem sombra de dúvida, a cada 3 notícias de crime, 2 envolvendo a Lei Maria da Penha. Ou protetiva, ou algum crime. Ameaça, lesão, tentativa de homicídio. Então, nós já estamos nesse patamar. A sociedade, então, há um pedido de socorro, os meios também à disposição. Hoje nós temos a Polícia Militar, temos a forma de ligação, mas também tem a forma direta. Hoje os professores percebem que é possível a percepção dentro da sala de aula e há o pedido de socorro. Hoje o sistema SUS também já está mais atento, o médico tem essa percepção, inclusive humanitária, de que a mulher muitas vezes está ali depressiva ou tem algum problema, porque há uma questão de violência, que a violência não é só aquela que deixa marcas. A violência, ela pode estar ali velada entre 4 paredes. Sim. E muitas vezes a mulher, ela sofre uma violência de quem ela menos espera, que é o marido, então, ou do ex-cônjuge. Então, essas questões, elas vêm sendo trazidas à tona na nossa sociedade e isso fortalece também cada vez mais as denúncias. É por isso que há um aumento das denúncias. Na pandemia, diminuíram as denúncias, né, até pelo medo de estar convivendo muitas vezes com o maior agressor, mas hoje em dia já está havendo um aumento perceptível na nossa sociedade. Doutora, além da Semana da Justiça pela Paz em Casa, nós temos também um evento que está se tornando tradicional em Adamantina, que ele é coordenado pela Comissão das Mulheres Advogadas, que é a Caminhada contra a Violência Doméstica. Nós teremos mais uma edição, a segunda edição deste evento. Fala pra gente, conta pra gente quando será este evento, como que as pessoas podem participar, se é aberto, né, para o público em geral.
Essa caminhada é idealizada pela Comissão das Mulheres da OAB, que vem desenvolvendo diversas ações, além dessa. E essa caminhada, ela acontece nesse sábado, dia 26, sim, às 9 horas. Então, há a possibilidade da aquisição dessa camiseta, Justa Caminhada, né? O nome já traz tudo. Sim. Que bom gosto aqui pela OAB. A Ordem sempre muito parceira e, sem sombra de dúvida, dentro da questão da violência contra a mulher, o atendimento jurídico, ele é essencial. A mulher, numa situação de violência, ela precisa de um advogado, de uma advogada, para trazer orientação. Olha, eu posso pedir um alimento provisório, eu posso pedir um afastamento do agressor do lar, eu posso pedir um aluguel, enfim. Essa análise jurídica é essencial. Então, a OAB vem desenvolvendo esse trabalho e trazendo visibilidade com diversas ações, né? Além da OAB Vai para a Escola também, aqui nós temos a caminhada que vai acontecer sábado. Todos da sociedade estão convidados. Aqueles que não tiverem a camiseta, que podem ser adquiridas na OAB, podem ir com uma camiseta branca, ou uma camiseta, né, violeta, da cor que é o agosto lilás, que é um agosto tão importante, que é o agosto da informação e da conscientização da violência contra a mulher. Por isso que é um mês, né, que é repleto, que nós sempre estamos indo nos lugares falando desse tema, que passa muito, evidentemente, pelo respeito. Sem dúvida. E a OAB vai estar realizando, vai estar saindo em frente da OAB às 9 horas, vai caminhar pela cidade para trazer essa visibilidade. Então, crianças, jovens, levem os animais, levem os cachorrinhos, né? Eu acho que é o momento justamente da gente mostrar essa união, de estarmos todos juntos nessa caminhada, e é um momento muito importante e aberto a toda a sociedade. Eu estava olhando aqui a arte de divulgação da caminhada, só reafirmando o que a doutora disse. Ela tem horário marcado para as 9 horas. A concentração será em frente à sede da Casa da Advocacia e Cidadania, em frente à sede da OAB em Adamantina, e a caminhada ela sairá dali com chegada na Praça Hélio Micheloni, onde haverá depois uma concentração com algumas ações. Então, todos estão convidados para participar desta caminhada que é contra a violência doméstica neste próximo sábado, a partir das 9 horas. Doutora, nós temos aqui também, além dos parabéns, nós temos uma pergunta. O Francismar Ferreira, uma pergunta para a doutora Ruth, se nesse trabalho com os professores, que é desenvolvido através da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é muito salutar, inclusive ele diz, se tem sido também observado nesta interação, se as dificuldades, elas vêm, em sua maioria, baseia-se no comportamento dos alunos, né, na questão que envolve questões familiares, ou há algumas outras questões particulares que interferem neste comportamento e neste ensinamento a eles. A pesquisa, ela trouxe dados relevantes, né? Lidar com o professor é interessante porque é um professor muito qualificado, é um profissional diferenciado. Bom, eu sou suspeita porque eu sou filha de pai e mães professores, então eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo profissional. E em verdade é um conjunto, né, Francismar? Eu acredito que não tem uma única causa. Mas, sem sombra de dúvida, a nossa família, aquilo que eu vivencio, eu acabo levando para a minha sala de aula, e o meu aluno, eu estando bem preparado e com uma percepção muito grande, eu consigo tanto ensinar como contribuir, colaborar. Hoje nós temos questões de crianças e adolescentes sendo internados psiquiatricamente com a saúde mental. Então, hoje em dia é uma sociedade que nós sabemos que está muito fácil para adoecer. Todos nós, se não tomarmos cuidado com a prevenção, nós adoecemos. São os excessos, muito celular,
muito medicamento, a nossa vida é muito corrida, nós temos que ter produtividade. Então, nós tivemos essa semana pela Paz em Casa ações de prevenção, né? Levantando a importância da atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, meia hora, no sentar-se, né? na postura, na respiração, na alimentação, né? Porque nós temos os nossos alunos que muitas vezes estão ali numa dieta exagerada, ou nós temos o professor que de forma sem percepção estimula algum hábito alimentar, muitas vezes ali na sala não percebe alguma criança que nem está comendo. Então, isso tudo é tudo interagido, difícil ter uma única causa. Sim. Mas nós trouxemos à tona diversos profissionais e foi um dia espetacular. Eu tenho certeza que os professores que participaram podem confirmar, né? Foram a participação de 33 escolas, a Rádio Dene estava lá trazendo um pouco também no dia, que foi justamente mostrar como há essa integração corpo-mente, e evidentemente a integração sala de aula, nossa família, e nós queremos então fortalecer esse professor para que ele esteja bem e com isso ele esteja capacitado para os conteúdos da sala de aula, para a repercussão justamente das questões humanas que nós sempre pensamos, e com isso repercute dentro da família, que também é beneficiada, e também para os nossos alunos, que também muitas vezes estão ali suscetíveis, e um olhar do professor, uma orientação do professor, um carinho do professor, muda tudo. Sim. Então, hoje nós precisamos trabalharmos juntos, né? O trabalho aqui foi realmente com esse foco, e todos os dados da pesquisa nós passamos para a educação então possa pontuar e trazer esse retorno pro profissional, com as dicas de bem-estar durante um dia todo, fora atividades que aconteceram em Flórida, em Pacaembu, que também tiveram esse foco do bem-estar, da saúde mental dos docentes. Muito bem, doutora, bastante gente acompanhando mesmo a nossa entrevista. Quero destacar mais 2 pessoas que parabenizaram pelo trabalho, principalmente pela semana que realmente tem trazido bastante esclarecimento para a sociedade. Os advogados, o José Luiz Maluf, o Cuca, e também Marcela Nunes de Oliveira, eles também parabenizando pelo trabalho. Doutora, para a gente já encerrar essa entrevista, apesar do conteúdo ser bastante interessante, gostaria que a senhora dissesse para quem está nos acompanhando como as mulheres e também outras pessoas que sofrem a violência dentro de casa podem buscar ajuda e até denunciar a questão da violência. A denúncia ela é importante e hoje ela é muito facilitada. Ela pode ser feita diretamente na Polícia Militar, na delegacia, em qualquer delegacia. Não precisa ser delegacia especializada da mulher, qualquer delegacia. Hoje nós temos a campanha Sinal Vermelho, sim, que é um X na mão, em que também houve adesão tão importante das farmácias, até de supermercados nas grandes capitais, para trazer essa possibilidade de meios alternativos de proteção dessa mulher. Eu posso pedir socorro numa escola, eu posso pedir socorro no fórum, eu posso pedir socorro junto ao Ministério Público. Hoje há uma grande visibilidade, né? Sem sombra de dúvida, quebrar o ciclo, porque é um ciclo perverso, já que geralmente, na maioria dos casos, é fruto do cônjuge, do companheiro, nas relações essas que, especialmente na prática, a maioria é devido a uma separação ou divórcio. O homem que ainda ele coisifica a mulher, ele acaba não aceitando o fim da separação. E aí vem os conflitos. Então, essa mulher, ela precisa compreender que em alguns casos há risco e justamente pedir o que nós temos de medidas de proteção, medidas protetivas. E nada melhor do que uma orientação jurídica.
Hoje nós falamos muito da questão das portas, né? Então, essa mulher, às vezes ela tem um padre que ela confia, um pastor, alguém da família. Então, esse ouvir é muito importante, né? Estender a mão dessa mulher sem julgar e fazer o encaminhamento, seja para a OB, que também tem esse espaço de acolhimento com profissionais extremamente qualificados, inclusive assistência judiciária gratuita para essa mulher, para que peça, então, o advogado medidas de urgência e de amparo dessa mulher, que muitas vezes está numa relação abusiva e não consegue sair pela dependência econômica ou psicológica do marido. Então, existe toda uma questão que é o preparo dos meios jurídicos para a proteção dessa mulher. Porque a mulher muitas vezes continua com o marido e ali, diante daquela situação, vem muitos riscos. Porque dentro da violência, nós falamos que existem o ciclo, né? Então, um dia o marido é agressivo, outro dia vem a lua de mel, ele é bom. Então, são questões... A violência contra a mulher é uma violência muito específica, diferentemente dos outros crimes. Então, por isso que precisa desse olhar humano. E por isso que nós temos tantas capacitações e falamos em perspectiva de gênero. Hoje se fala do juiz com perspectiva de gênero, porque o juiz que analisa essas questões, ele não deixa de ser imparcial. O juiz, ele julga de acordo com a lei. Só que ele tem que ter a perspectiva que nós temos uma sociedade ainda muito desigual, que coloca a mulher numa posição inferior. Ainda temos hoje inúmeras discriminações salariais e no âmbito da política contra a mulher. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos estar atentos. E, sem sombra de dúvida, hoje nós temos diversos caminhos para que essa mulher busque a proteção. E quando nós estamos falando em violência contra a mulher, o romper o silêncio, ele é essencial para essa proteção. Sem dúvida. Para a gente fechar a questão das participações que nós temos através das nossas redes sociais, o Francis Mar, ele disse muito obrigado pela resposta, doutora. Exatamente este é o caminho, cooperação mútua. Quero, em nome dele, agradecer todos que estiveram com a gente, nos acompanharam e se manifestaram através das nossas redes sociais nessa entrevista. E aproveitar, doutora, agradecer a senhora por mais uma vez estar aqui e trazer tantos esclarecimentos importantes com relação a essa questão da justiça pela paz em casa. Eu que agradeço e não poderia deixar de mencionar que em todas as religiões estão se falando muito da família, né? Então, da Semana da Família, com diversas ações. Então, essa é a mensagem, né? Sem sombra de dúvida, quando nós caminharmos para uma sociedade do respeito, da solidariedade e da justiça, não haverá mais necessidade dessa bandeira, né? Que muitas vezes nós falamos do feminismo. Quando houver o respeito. E não poderia deixar de agradecer a minha família, meu marido, meus 2 filhos e meus 2 meninos, meus cachorros, porque, sem sombra de dúvida, a família é o nosso sustento, de onde a gente retira a nossa força. Muito bem, muito obrigado, doutora. Então, você acompanhou a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, através do portal adamantina.net.com.br. Também estivemos ao vivo nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook do Adamantina Net. Programa Entrevista da Semana que tem o apoio da Rede 7 Supermercados. Agradeço a todos mais uma vez que nos acompanharam até aqui e eu espero vocês na próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá! Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Hossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina.